Bom, queria falar de mais algumas teses, não sei se vocês querem escolher, né? Eu acho que uma que ficou bem popular ali foi a Taurus, né? Vocês ainda investem nela? Sim. E como está essa tese nos dias de hoje? Continuamos firmes e fortes lá na Taurus, né? Acho que o interessante é que a Taurus vem se consolidando, né? Muito mais... Deixou de ser uma tese de turnaround, né? Assim, uma tese tinha muita simetria, obviamente ainda tem muita simetria, mas era assim, muito mais arriscado, né? Hoje não, hoje você tem uma empresa saneada, tem controladores que injetaram muito capital no business, né? E são controladores que sabem o que fazem, né? Então, o CBC, obviamente, é uma empresa do ramo, então entende muito do setor, né? E uma das vertentes de crescimento que a gente vê hoje, passado essa fase de turnaround, né? Muito a internacionalização com outras fábricas, né? Então, já tem a fábrica na Geórgia, o mercado americano é ainda o ditador de demanda, né? É para onde o vento deve soprar, claro, então esse ano a gente deve ter um trigger muito importante, a eleição americana, tudo indica que Trump vem como um dos fortes candidatos aí, então pode ser um dos ventos macro aí a favor, né? Você tem o crescimento em outras áreas geopolíticas complicadas, vamos dizer assim, são áreas que são ainda bastante incipientes em termos militares, mas que têm grandes budgets, né? Então, falando da que está mais iminente aí, que é a fábrica na Índia, né? Que fato público aí deu o pontapé inicial lá, né? Acho que esse ano vai ser um ano de ramp-up para lá. E é um mercado que a Taurus ainda é muito focada em mercado civil, né? Então é uma grande oportunidade aí de entrar também nas concessões públicas, né? Forças policiais, enfim. Então a gente vê bons ventos, assim, sabe? Tanto micro quanto macro também para a empresa, que vem sofrendo um pouquinho, principalmente no mercado doméstico, que praticamente ficou paralisado, né? Principalmente com esse congelamento aí, esse gap que ficou da lei de desarmamento, enfim. Então, regulou, mas faltava o calibre. Então, a gente viu, obviamente... a emissão de novos CACs ficou paralisada, né? Então, praticamente a demanda interna diminuiu num momento mais difícil, mais desafiador também para Estados Unidos, né? Eu acho que passando esse momento em que a gente já não teme mais, né? Pelo menos a consciência de mercado, né? Não temer mais uma recessão nos Estados Unidos, né? Então a gente vê bons ventos por lá, né? E entrada de novos mercados, e aquela história, né? O mercado muitas vezes teme a indefinição mais do que a notícia ruim, né? É melhor você ter a notícia ruim, mas ter a notícia, do que ficar na indefinição. Então, na incerteza. Eu acho que ficou muito tempo essa questão da incerteza sobre o que viraria do mercado nacional, que era justamente o que estava suprindo esse gap do mercado civil americano que estava devagar. Ou seja, os dois principais mercados dela foram afetados simultaneamente e ela acabou sofrendo uma pressão. Agora, é uma empresa, voltando para o passado, que também passou por um turnaround fenomenal, né? A gente está falando da Rumo ALL, por exemplo. A Taurus, ela chegou a negociar, acho que a 8, 9 vezes EBITDA, com a alavancagem, a alavancagem é 9 vezes EBITDA. Ela teve a ponto de quebrar. Teve todos aqueles processos judiciais de arma que disparava sozinho, problema de qualidade. Então, a partir do momento que veio o novo controlador, a CBC, ela entrou numa trajetória de melhora em todos os aspectos, né? Então, financeiro, operacional, imagem. Então, hoje, por exemplo, começo do ano, eu fui para a Disney com a família. Falei, bom, a única condição é que eu possa visitar algumas lojas de arma, né? Bem, super, combina muito, né? E eu fui visitar umas lojas lá, distribuidores e tal. Poxa, a percepção hoje do cliente, do revendedor sobre a Taurus mudou completamente. Então, isso eu ouvi mais de uma pessoa falando. É o value for money nos Estados Unidos, é o bom custo-benefício, porque ela se posiciona ali num range de $300, $400, oferecendo um produto de qualidade de entrada, né? Então, tanto pistolas quanto revólveres. Mas você estava falando um pouco, às vezes, você falou da Valid, né? Mas existem os negócios que muita gente não entende e existem os negócios que muita gente quer ficar longe. Não quer entender. Não quer entender.
Não sei se vocês já leram aquele livro do Peter Lynch, o One Up on Wall Street, que é o jeito Peter Lynch de investir. E ele fala que ele ganhou muito dinheiro investindo em empresas que as pessoas não queriam chegar perto. Então, por exemplo, cemitério, coleta de lixo. Ele investiu numa empresa que fazia limpeza de graxa de postos de gasolina. Então, eu acho que a Taurus, assim, é muito ruim você criar esse perfil baseado, muitas vezes, numa coisa que você ouviu falar. Uma então, preconcepção. A Taurus é uma empresa de defesa. Você tem empresas de defesa nos Estados Unidos que negociam a 20 vezes lucro, 30 vezes lucro, uma General Dynamics, empresas que foram evoluindo ao longo dos anos, mostrando o quão importantes elas são para a defesa nacional. E a Taurus, eu acho que talvez outros países enxergam isso hoje mais até do que o próprio brasileiro, mas ela fornece armas para forças policiais, para exércitos, então armas civis legalizadas. Curioso como o Brasil, sendo um país pacífico, criou uma empresa, né, multinacional que vende armas, né? Assim, por que uma empresa dessa surgiu no Brasil, assim? Ela tem vantagens competitivas quando a gente compara com essas outras empresas, assim, porque acho que rola muita exportação de fato, né? Deve ser um mercado muito competitivo. Sim. O que diferencia ela e o que possibilitou ela surgir no Brasil? A Taurus hoje, e eu acho que diferenciar o que é a Taurus hoje do passado, né? Lá atrás, hoje a Taurus é uma empresa de quase 90 anos de idade, né, de existência. Então ela surgiu num momento lá atrás onde se falava em ter essa capacidade de produzir autônoma, armamento, né, nacional, autônomo, não depender de outros países, etc. Hoje, a Taurus, ela... Como que eu posso dizer assim? Eu acho que ela tem a condição, talvez, de ofertar um produto que é demandado, principalmente num segmento de entrada, a um custo muito competitivo. Então, ela tem um custo de produção muito competitivo. Na planta da Geórgia, em Bainbridge, ela conseguiu otimizar ainda mais. Então, quando você olha a margem bruta dela com concorrentes, ela está muito acima, muitas vezes, de uma Smith Wesson, outras fábricas de armas, que não conseguem produzir num nível de eficiência tão grande. Então, ela tem essa capacidade. Ao mesmo tempo, eu acho que hoje se criou na Taurus um centro de inovação que consegue antecipar tendências de mercado e largar na frente, muitas vezes, de outros players para levar para o cliente o que ele quer a um custo competitivo, a um preço competitivo, no caso. Eu tinha um ponto sobre esse investimento da Taurus. Eu nem sei se chega a ser um problema ali, né? Mas como você falou dessa coisa das pessoas que não querem entender, né? A gente estava falando um pouco do problema do gestor, né? O gestor que prefere investir em Itaú do que Banco do Brasil, para não ter que explicar por que perdeu do Banco do Brasil, né? Vocês lidam diretamente com pessoas físicas. Vocês não recomendam que elas invistam onde vocês investem, mas vocês têm lá centenas de milhares de pessoas que frequentam os ambientes de vocês ou seguem vocês. Existe alguma cobrança sobre algum investimento mais polêmico? Assim, a gente falou de Taurus, talvez seja muito polêmico. Mas o próprio investimento em uma empresa do governo, será, então vocês fizeram L, sabe aquela coisa meio que... Existe um pouco desse burburinho, vocês lidam com isso? Tem que lidar com isso? Como é que é isso aí? Não, ter que lidar acho que é uma consequência, um efeito colateral de você estar nas redes sociais, né? E é mais um dos motivos pelo qual você tem que estar muito seguro, muito convicto do que você está fazendo. Porque a nossa grande preocupação é estar certo na tese, né? Mas não tem que ficar isso provando para ninguém. Isso vai se provar ao longo do tempo com o retorno total ao acionista, né? Então, todas as vezes que a gente ia questionar, você fala, mas faz quanto tempo você tem essa ação na sua carteira? 6 meses? 6 meses não é longo prazo. Longo prazo a gente está falando de no mínimo 5, né? Então, assim, a gente está muito embasado, tanto teórico quanto empiricamente, nas coisas que a gente fala, né? Então, a cobrança, ela acontece, ela é natural, mas eu acho que tem muito mais essa questão hoje, principalmente em relação a Taurus, ética, né, e moral, de não quero investir em arma, do que necessariamente em termos de retorno e espera para ter esse retorno, né? Não adianta, você tem que ter paciência e disciplina, né? E é isso, são teses de longo prazo, né? Que podem acontecer mais rápido, mas geralmente acabam frustrando as pessoas nessa velocidade, nessa agilidade com que elas acham que
esse desdobramento vai acontecer. Então, por exemplo, o Barsi esteve errado em Unipar por 10 anos. Até que um belo dia deu certo, muito certo, né? Multiplicou por 1000. Então, foram poucos que aguentaram, quer dizer, que entraram lá desde o início, que ouviram ele falar tal, mas foram muito mais por, não sei, com outras intenções, né? Eu acho que você tem que ter muito em vista que o nosso binóculo, a gente enxerga com o binóculo, enquanto muitas pessoas estão interessadas em enxergar com a lupa, né? Então, talvez é uma questão de calibrar aí o seu binóculo, né? Para onde você quer olhar. A gente tá mirando lá na frente, né? Claro, acompanhando o curto prazo, mas com objetivos diferentes, né? Então, mas assim, cobrança sempre existe, é inevitável, né? E aí quando cai lá, tá vendo? O pessoal da GF, a gente fala, cara, mas É bom ter cobrança. caiu, mas é agora que você tem que comprar mais. Aquele seu aporte do mês, ele vai comprar mais ações, né? Então, não é algo que preocupa a gente, não. Faz parte. Quer complementar, Felipe? Não, Tá. não. Acho que é isso. E a gente tem consistência no que a gente faz. Então, uma coisa a pessoa entende o motivo porque as coisas meio que se encaixam. Uhum. Dificilmente você vai ver amanhã alguém do AGF investindo numa varejista. Então, isso tá dentro do universo que a gente olha e sempre deixou claro. E, ao mesmo tempo, a Taurus nunca foi um case de dividendos iminentes, nunca foi uma previdenciária. É uma oportunidade de dividendo futuro que chegou, já tá né? se concretizando. Já está se né? concretizando. Então, ela se tornou uma boa pagadora de dividendos, está recomprando ações, está mega desalavancada. Então, assim, mas sempre tem, né? Acho que uma coisa que você vai aprendendo cada vez mais ficando velho é não se importar com a opinião alheia, né? Eu acho que Ser fiel às suas convicções. pra quem talvez, sei lá, acho que um bom paralelo pra fazer disso é o treinador de futebol da seleção brasileira, né? Que todo mundo acha que tem uma opinião melhor opinião que o formada, treinador que tá lá, que assim, pode achar que ele é bom ou ruim, mas todo mundo teria um atacante melhor pra colocar no lugar do técnico da seleção, né? Então esse questionamento de quem nem tem uma profundidade ou um embasamento tão grande, isso já faz parte em outras áreas. Mas você sabe que é bom pra gente manter sempre o machado afiado, né? É ótimo você ser questionado, é um banho Sim. de humildade e faz parte, né?